Salve, salve galera, bem-vindo a mais um Dicas para Ciclista. Meu nome é Alisson. Mais uma vez, obrigado a todos que estão chegando no canal. Antes de mais nada, se inscreva, acione o sininho para ficar por dentro das novidades, seja membro do canal, contribua sempre aí para a gente estar trazendo vídeos para vocês, muitas novidades, dúvidas, apresentações e diversos temas relacionados ao mundo da bicicleta. E hoje a gente vai falar sobre vai falar sobre canotes, os modelos de canotes existentes no mercado. Então, para vocês entenderem melhor, a gente vai estar aqui trazendo para vocês a diferença dos canotes de microajuste e dos canotes chamados seatback. Então, a gente vai trazer as suas vantagens e suas desvantagens de cada um, se esses têm desvantagem ou não, mas seus pontos positivos, seus pontos negativos de cada um modelo apresentado. Então nós vamos começar com o canote mais popular de todos, o que equipa a grande maioria das bicicletas, principalmente bicicletas de entrada, tá? Que é o modelo seatback. O que é modelo seatback, galera? A gente nesse vídeo só vamos tratar desses dois modelos, tá? O microajuste e o seatback. Existem alguns outros modelos, como o canote de castanha. Existem alguns outros modelos de canote, mas especificamente vamos tratar apenas desses dois, por serem os mais populares, os mais utilizados, o que equipam mais as bicicletas, tá? Existe uma gama aí de modelos de fixação de canote diferenciado, mas todos ali ou vão ser microajuste ou seatback, tá? Então, começando aqui por esse modelo de canote seatback, né? A gente não está levando em consideração marca, essas coisas, apenas o seu formato, a forma de fixar o canote, tá? Então, seatback, galera, é o canote que tem essa jogada, né? Essa curva para trás. Ele tem essa castanha, né, que a gente chama aqui, e joga o selim para trás. O canote micro ajuste, ele já não joga, já não tem essa curva para trás. O canote, a sua castanha ela é em cima literalmente do canote, não tendo essa curvatura para trás. Então o que acontece? O canote seatback, que joga para trás, né, que no português, claro, né, seria um canote jogado para trás ali, seria sentada para trás. Então você teria essa curva que faz com que o cilindro fique mais distante da mesa. Para você entender, muitas vezes num bike fit, na hora que você fizer, você não vai ter o alinhamento correto ali do seu pé de vela com o seu cilindro, né, com a distância também entre a mesa e a ponta do seu cilindro. Ou você vai ter que usar um seatback, ou você vai ter que usar o microajuste, tá? O microajuste em si, você já senta praticamente em cima do cilindro, pelo fato de não ter essa curva para trás, então você não senta atrás do canote, você senta em cima dele. Você consegue também no microajuste, um diferencial é fazer a regulagem muito mais fina do cilindro em relação ao seatback, tá? Então o microajuste, ele primeiro é fixado com dois parafusos, né, de chave Allen, tá? Então é um atrás e um na frente, enquanto o seatback ele é apenas um parafuso que faz a fixação total do cilindro. Então, voltando aqui no seatback, galera, seatback é um canote que ele tem a curva jogada para trás e que ele é preso apenas por um parafuso, uma chave Allen tamanho 6. Sempre vai ser a predominância, né, de uma chave Allen tamanho 6. Existem seatbacks que tem dois parafusos Allen, mas não são microajustes, são dois parafusos aqui atrás. Como tem o seatback com parafuso apenas na parte de cima, que ela, né, fecha o carrinho do cilindro,
Então existem várias formas de fixar do seatback, tá? Existe seatback microajuste? Sim, existe o seatback microajuste. Porque o microajuste, ele é o sistema em que o canote ele vai, conforme você vai apertando, ele vai descendo ali, né? Conforme o aperto ou você solta, uma regulagem muito mais fina. Enquanto esse modelo aqui, mais tradicional, ele tem umas ranhuras na parte interna dele aqui, que faz com que ele fixa melhor, né? Porém, ele é estalhonado, ele vai soltando conforme ele vai soltando as engrenagens aqui, nas ranhuras dele, ele vai dando o seu ponto de ajuste. Muitas vezes você precisa abaixar um pouquinho a ponta do seu cilindro, né? 1 grau negativo, você não vai conseguir, você vai ter que jogar 3 graus, porque vai ser muitas vezes a distância dessa ranhura, tá? Isso é só um exemplo. Enquanto no microajuste aqui, você vai conseguir um ajuste bem milimétrico mesmo, né? Porque você vai apertar e soltar um para deixar ele bem mais justo. Quais são as vantagens de ter um seatback ou um microajuste aqui, no caso, como a gente chama esse modelo? O microajuste você consegue deixar o canote com o posicionamento dele bem retinho, com uma pequena inclinação para baixo, uma pequena inclinação para cima, tá? Você tem um posicionamento, você senta melhor em cima do canote. Você, a hora que você precisa jogar, seria mais para frente, então ele vem muito mais para frente que o seatback, então você consegue compensar essa diferença caso você precise jogar o cilindro mais para frente, para dar uma distância entre banco e mesa melhor, tá? Eu particularmente eu gosto mais desse modelo de cilindro, de canote microajuste. Eu me encaixei melhor nele pelo posicionamento que eu gosto de pedalar, que é com o banco mais jogado à frente. Então quando eu sento na bike eu me sinto mais confortável com o cilindro mais à frente. Já pedalei com o seatback também, mas aí eu fui obrigado a jogar o cilindro muito para frente e ainda não chegou no posicionamento que eu gosto de pedalar. O seatback, em contrapartida, você consegue jogar o cilindro mais para trás, para caso aquele ciclista que muitas vezes está com um quadro ali que não é muito adequado para o tamanho dele e ele precisa distanciar o cilindro, né, mais para trás, jogar o cilindro mais para trás ali. No seatback ele consegue isso melhor, tá? Mas a primeira coisa é você aí comprar a bicicleta do tamanho certo. Esses pequenos ajustes vão variar de ciclista para ciclista. Muitas vezes o ciclista tem o tamanho lá indicado para usar aquele X tamanho de quadro, mas na hora de fazer um bike fit, né, como ele pode ter um tronco maior, ou as pernas mais curtas, ou as pernas maiores, tronco mais curto, braço mais longo, braço mais curto, muitas vezes ele vai ter que optar por seatback ou por um micro ajuste, tá? Os micro ajustes realmente eles são canotes que são mais tops de linha, tá, galera? Então você vai conseguir ele numa gama de valor mais caro, né, que seria em relação ao seatback. O seatback se trata de um canote mais simples, mais de entrada, então você tem vários fabricantes, vários modelos, né, preços mais acessíveis. No caso do microajuste, geralmente a grande maioria vai ser canote mais top de linha que você vai encontrar no mercado aí. Existem fabricantes aí que tem um preço mais em conta, sim, mas a grande maioria vai ser canotes um pouco mais caros se comparado com os modelos seatback, tá? Como a gente disse, o microajuste você consegue ajustar melhor o posicionamento do cilindro. Uma dica que eu vou passar para vocês agora aqui, que muitas vezes aquele ciclista que sofre com um pouquinho de dor lombar, né, ele anda um X quilometragem, já começa a sentir lombar, já começa a sentir um pouquinho ciático ali, aquela dorzinha chata, ele pode pegar o microajuste e vir abaixando, né, então aqui ó, vou abaixando a ponta do cilindro para que
que na hora que ele estiver sentado aqui, ele consiga estar mais confortável. Essa é uma dica que vale ouro, entendeu? Todo ciclista que tem dor na lombar, ou começa a pedalar certa distância, começa a sentir aquela dorzinha na parte de baixo, a gente sempre fala, cara, abaixa um pouquinho ali a ponta do seu selim, né? 2 graus, 3 graus ali mais ou menos ali no máximo ali, não vai deixar aquele selim escorregador, né? Mas é só tirar a pontinha. Se ele abaixou um pouquinho, fez um pedal, ainda tá doendo um pouquinho, abaixa mais um pouquinho até ele achar ali o conforto para ele pedalar. E realmente quando você senta ali, a forma que você está sentando ali, ela pode sim machucar as suas costas, e esse canote microajuste você consegue trabalhar ele para amenizar um pouco essa dor. Isso eu falo porque todo ciclista que tem dor na lombar, a gente passa essa regrinha para ele, ele fala, cara, realmente parou a minha dor, realmente eu não sinto mais dor na lombar, não sinto mais dor ali na parte das costas, na parte inferior, justamente porque ele comprimiu, né? O selim, ele comprime mais alto, ele começa a comprimir ali, então ele tira aquela compressão e fica muito mais tranquilo a pedalar. Então vai de cada gosto do ciclista, vai de cada performance, vai de cada bolso, vai do que você procura em cima da bicicleta. Se você vai usar o seatback ou o microajuste, essas são as diferenciais dos dois canotes. Muitas vezes o ciclista não entende porque que tem esse tipo de canote e esse tipo de canote na bike. Ele muitas vezes não sabe por que vem com esses dois canotes, né? Ah, por que um assim? Assim? Ah, porque esse aqui é de entrada, é mais barato, esse aqui é mais top, é mais caro? Não. A gente já explicou que tem microajuste, que é mais em conta, seatback. Hoje em dia o seatback realmente é mais de entrada mesmo, mas no passado o seatback havia canotes mais top, mais caros, né? E tudo. Existe ainda seatback de carbono, né? De alumínio bem trabalhado, bem levinho, mas os de entrada predominam isso. Mas é questão mesmo de fábrica, né? Optarem em colocar nas linhas de entrada o seatback e o micro ajuste nas linhas mais top. Como a gente disse, existem variações do seatback. Existe o seatback com microajuste, ele joga para trás, usa 2 parafusos. Muitas vezes o parafuso vai ser na parte superior aqui, então você vai ter que usar um cilindro vazado, apesar que alguns vêm com uma ferramentazinha, com uma parte aqui para você encaixar ela, você fazer o ajuste do cilindro também, né? Você tem o seatback, que é com o sistema de parafuso na parte de cima aqui, em vez de ser na vertical, é na horizontal, que ele atravessa e esmaga, né, o canote. Como também existe um microajuste com esse sistema, que é um parafuso que passa entre, né, as duas castanhas aqui, abraça o carrinho do cilindro, deixando ele firme. Então existe uma variação. Como esses dois modelos que a gente está apresentando são os mais populares, então acaba que esses dois aqui são os mais vendidos e é o que a gente traz para vocês para tirar suas dúvidas aí. Então qual escolher? Fica a seu critério. Primeiro, o tipo de sua pedalada, o que você procura de conforto, se é performance, também se você vai usar um canote mais top de linha. Então é uma gama muito grande para você decidir qual é a melhor opção para você. Eu dei a minha opinião, eu gosto de pedalar com microajuste, mas não tenho nada contra o seatback. Então, muito obrigado a todos, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau, galera.